Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, CEO do CVCRM. O nosso propósito, a gente sempre fala, é trazer pessoas relevantes do mercado imobiliário para falar de temas de construção, incorporação, vendas, experiência, inteligência artificial e muito mais. Se é a primeira vez que está junto conosco, o nosso site cvcrm.com.br, entra aí no nosso YouTube, no nosso Instagram, nossas redes sociais e compartilha para esse conteúdo passar para várias e várias pessoas que são apaixonados pelo mercado imobiliário. E hoje eu tenho uma presença muito mais do que ilustre, que é o nosso amigo Fernando Guedes. Ele irá falar um pouco sobre a experiência dele sobre a reforma tributária, que é o tema mais sensível para o mercado imobiliário em 2026. A transição para o novo modelo, do IBS e CBS geram algumas incertezas e iremos falar mais um pouco. E alguns tópicos bem importantes sobre isso: a regulamentação das leis complementares, o início da transição, o futuro do RET. Mas para isso, nada melhor do que o Fernando Guedes, que é presidente executivo da CEBIC, Câmara Brasileira da Construção, advogado especialista do setor imobiliário e uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é impacto jurídico tributário da construtora e, como todo, agora representando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Meu amigo, prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo jóia? Tudo bom, Fábio? Eu que te agradeço aí o convite, a oportunidade de falar com os amigos aqui no CV na Prática. De fato é um tema muito... Assim, a gente não se cansa de falar e nem pode cansar de falar. Por quê? Porque eu sempre digo, nós estamos tratando aqui não de uma reforma tributária, mas de uma revolução tributária, que vai, de fato, alterar o modelo de negócio que nós temos hoje nas incorporadoras, nas construtoras brasileiras. A forma que nós apuramos os tributos vai mudar completamente, é um novo modelo e isso vai influenciar no nosso dia a dia de forma tal que quem não se profissionalizar, quem não entender esse novo modelo, pode até ser excluído desse mercado. E aí, simplificou muito, né, Fernando? Um tema muito tranquilo, né? Mas vamos começar pelo básico primeiro. O que muda, na essência da tributação aí? O que muda é que agora nós teremos uma nova tributação sobre o consumo, O Brasil hoje tem um modelo de tributação sobre o consumo baseado em 5 grandes tributos: o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS e o IPI, 3 federais, 1 municipal e 1 estadual. A ideia é unificar esses 5 tributos em 2, em 3, na verdade, no IBS, estadual e municipal, na CBS federal, e o terceiro é o imposto seletivo, que vai incidir sobre algumas operações que são danosas à saúde e ao meio ambiente. Mas a grande alteração é a extinção desses 5 tributos e a criação do IBS-CBS, que incidirá sobre uma base ampla, uma base ampla que inclui todas as operações onerosas praticadas, dentro da economia nacional. Isso vai incluir, obviamente, a incorporação, a construção, a intermediação, a administração imobiliária e até a locação. E aí você vê, uma das coisas que vai falar e vai acontecer é o fim do RET, que gera muito simples no processo de incorporação, definitivamente. E acrescentando com a questão do período transitório, eu queria que você explicasse mais um pouco sobre isso. O que vai acontecer, Fábio? A reforma tributária, como eu disse, como ela é uma revolução tributária, na verdade, existe uma previsão de uma transição do modelo atual para o novo modelo. Porque não é só uma simples alteração de alíquotas, alteração de cálculo e tudo mais. É um novo modelo tributário com extinção de 5 tributos e com a criação de 3 outros novos. E especialmente 2, o IBS e a CBS. Essa transição vai ocorrer a partir do ano de 2027. Vou explicar direitinho o papel de 26 aí agora na frente. Mas a partir do 1º de janeiro de 2027 começa a vigorar o novo modelo com a extinção do PIS e COFINS, redução de alíquotas de IPI e a entrada em vigor da CBS federal. 1º de janeiro de 27. 1º de janeiro de 29, começa a entrar em vigor o IBS estadual e municipal. Por que eu falo começa a entrar em vigor? Porque entre 2029 e 2032, haverá uma transição em que as alíquotas de ICMS e ISS, que são os tributos estadual e municipal, que serão alterados,
vão diminuindo gradualmente e a do IBS vai subindo também gradualmente até chegar em 1º de janeiro de 2033 com ICMS e SS zero e IBS na sua alíquota que for definida por estados e por municípios. Então nós teremos essa transição entre 29 e 33 em que as incorporadoras, por exemplo, que não pagam ICMS e ISS hoje, passarão a pagar tanto a CBS de 27 para frente, como o IBS de 29 para frente, mesmo que nessa transição. Então, essa transição vai ser um pouco complexa e, com isso, né, o RET, né, a pergunta que você fez, que o RET hoje, ele significa a unificação simplificada de 4 tributos federais, o PIS, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social, né? Com a extinção do PIS e COFINS em 1º de janeiro de 2027, o RET, no modelo atual que nós conhecemos, ele vai ser alterado, ele vai ser modificado, né? Afinal de contas, nele está previsto o PIS e COFINS e não teremos mais PIS e COFINS a partir de 1º de janeiro de 27. Então, em tese, a partir de 1º de janeiro de 27, nós ficamos com o RET só de Imposto de Renda e Contribuição Social e a CBS federal entrando em vigor, né? Então, esse seria o modelo básico dessa tributação aí a partir de 27. Mas tem a opção em 2027 de não fazer isso, continuar com o RET e jogar para 2028, não? Isso, exatamente. Esse que é o ponto. Na legislação há a previsão, né, de uma transição do modelo RET para o modelo novo, né, em que, em 1º de janeiro de 2027, eu vou optar pelas obras que estão em andamento, se eu vou continuar no RET conforme previsto, RET completo de 4%, vou colocar aqui esse como exemplo, ou eu vou para o modelo novo, né? Se eu optar em continuar entre aspas, no RET atual, porque não é exatamente o RET atual, porque não vai ter mais PIS e COFINS, o que vai acontecer é uma alíquota simulada, né, para ir para a CBS de 2,08%, que é exatamente o que corresponde PIS e COFINS hoje, né? Eu vou ter que manter isso até o final da obra. As obras novas que vão acontecendo, né, que vão sendo lançadas até 31 de dezembro de 2028, eu também posso fazer a opção por esse mecanismo simplificado de arrecadação. E pelas simulações que vocês estão fazendo, Fernando Guedes, qual é a alíquota final? Algumas incorporadoras, principalmente Minha Casa Minha Vida, disseram que todas as simulações vai terem um benefício, eu diria, um pouco igual ou um pouco menos. O que é que você está sentindo nas simulações que vocês estão fazendo? A alíquota ainda não temos ela fixada, sabe, Fábio? Está sendo discutido esse ano de 2026, que eu falei lá atrás que ia voltar um pouco em 2026, que é o chamado ano de transição, em que a Receita e o Comitê Gestor do IBS estão testando sistemas, entendendo como é que vai ser a nova apuração, criando regulamentos, tudo isso está acontecendo nesse ano, e esse ano também vai ser determinante para a fixação das alíquotas, né? Por quê? Porque a Lei Complementar 214, que regulamentou esse novo tributo, esses novos tributos, na verdade, o IBS e a CBS, né, ela tem lá alguns critérios para que os entes federados possam determinar suas alíquotas, de modo em que a carga tributária não se altere, a carga tributária global, né, a arrecadação global sobre o PIB, não se altere em relação ao que tem hoje. Então, isso tudo está sendo verificado esse ano para que os entes possam editar as suas leis definindo as suas alíquotas, né? Especialmente, nós estamos uma expectativa grande, especialmente quanto à CBS federal, que vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 27, né? O IBS e a CBS, como eu disse, a partir de 29, então os estados e municípios têm um pouco mais de tempo, mas a CBS federal vem agora. Mas a ideia é que no global, considerando isso, quando todo o novo modelo estiver em vigor, completamente em vigor, plenamente em vigor, seja em torno de 26,5%, 27%. Né? Não dá para dizer exatamente se é isso, porque depende dessas apurações, mas é uma expectativa. Né? Tem gente falando até 28%, alguma coisa assim, temos que entender como é que vai funcionar. Né? Mas você perguntou se há algum tipo, né, no Minha Casa Minha Vida, tem falado em benefício, etc., por aí vai. Por que nós estamos falando isso? Porque para o setor da construção e do mercado imobiliário, há previsão na legislação de um sistema, não digo beneficiário nem diferenciado, é um regime específico para o nosso setor. Né? Não é nem especial, é específico. Por que específico? Porque o setor da construção tem características próprias que precisam de adaptações para que caibam no sistema
IVA, né, de Imposto ao Valor Agregado, que é o IBS-CBS. Então, dentro desse regime específico, foi definido algumas questões que são próprias para o nosso setor. Uma redução de alíquota de 50%, por exemplo, para incorporação, loteamento, administração e intermediação, e uma redução de 70% na alíquota base para locação. Existem redutores de base de cálculo, né, que no setor de incorporação, por exemplo, para a gente focar nele para tentar não complicar muito, né, a nossa conversa, no setor de incorporação existem 2 redutores de base de cálculo. Um, que é o chamado redutor social, que é um redutor fixo de R$100 mil por unidade vendida. Tá bom. E o outro que é o chamado de redutor de ajuste, que é um redutor que equivale, a grosso modo, o valor da compra ou da permuta do terreno que a incorporadora faz. Utiliza acreditaria Por quê? isso. Não seria crédito, né? Porque não existe previsão de crédito porque não tem nota fiscal na compra de Sim, terreno. perfeito. Então, para suprir essa demanda, já que o terreno é um dos insumos mais significativos na incorporação imobiliária, em determinadas praças chegam a ser correspondente a 30%, 35% do valor do VGV, né? Ou dependendo do local onde há a construção, né? Dentro desse regime específico foi determinado que esse valor da compra do terreno, mais os agregados de compra, ITBI, outorga onerosa, algumas contrapartidas exigidas para o empreendimento, isso forma um bolo, que dentro desse bolo, à medida que eu for vendendo as unidades decorrentes da construção desse empreendimento, eu vou tirando um pedacinho desse bolo, proporcionalmente a essas vendas, e deduzindo da minha base de cálculo. Tenho 2 redutores, um de 100 mil, que já não é mais 100 mil, porque ele é corrigido pela variação do IPCA, e o redutor de ajuste. O redutor social de 100 mil, no Minha Casa Minha Vida que você tocou, ele se torna relevante quando os imóveis, em relação aos imóveis de valor mais baixo. É isso. Se eu tenho imóvel de 300 mil reais, eu já reduzo 100 mil na largada. 33% no mínimo. Né? Estou falando de 1/3 dele, no mínimo, na largada, né? Então, para esse imóvel de 300 mil, essa redução de base vai ter um impacto bem mais significativo do que teria para um imóvel de 3 milhões de reais, por exemplo, né? Então, há a possibilidade, sim, se o planejamento for bem feito por parte das empresas, de ter, de fato, podia até falar em economia tributária em relação ao modelo atual. Há essa possibilidade, sim. Desde que, né, Fernando, tem a tecnologia e integração completa, né? O que a gente vem falando muito. Mais do que nunca, a necessidade de gestão clara, né? Pode ter certeza disso, Fábio. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos acostumados com um modelo cumulativo, que é chamado, né? Pegando o RET, por exemplo. RET 4%, construiu, vendeu, sobre o valor da venda, apura 4%, faz o DARF e paga, né? Modelo simples, importante para o mercado imobiliário. Ele veio há um tempo atrás aí para formalizar muitas operações dentro do nosso mercado. Foi importantíssimo para funcionar. Só que dentro do novo modelo, ele deixa de ser esse modelo cumulativo. E ele tem problemas, porque, afinal de contas, todos os tributos que incidem sobre os insumos que eu adquiro, eles se tornam custos para mim. Então, na nota fiscal que eu compro tijolo, compro cimento, compro pedra, compro aço, compro PVC, todo aquele tributo que está lá embutido nessa nota fiscal é custo para mim. No sistema novo, que é o sistema não cumulativo, né, a empresa poderá aproveitar como crédito todo o tributo que ela pagou nas notas fiscais de compra. Então, ela vai ter que ter um sistema de apuração, que a gente chama de débitos e créditos, o valor de venda deduzidos os valores de créditos que ela tem nessas compras. Isso, obviamente, vai exigir dessa empresa, né, uma profissionalização, que hoje ela não precisa por conta do RET, né, de controle desses insumos, de registro de nota fiscal, de avaliação de fluxo de caixa em relação às compras que ela faz, às vendas que ela tem ocorrido, que ela faça lá na frente, né? E isso, de fato, vai exigir essa profissionalização de recursos humanos, de recursos materiais, de recursos tecnológicos. É importantíssimo que o sistema de gestão de vendas, né, seja integrado plenamente com contabilidade fiscal, de forma a que ela possa enxergar essas variações, digamos assim, entre débitos e créditos tributários e fazer a gestão tributária de forma adequada. E fora a folha de pagamento, acredita? Não, né?
A- Não, a Folha não acredita, não. A Folha não, porque a Folha, ela é, igual eu falei, é mais ou menos a mesma linha do insumo, né? Sim, Não emite nota, né? sim, A Folha não emite nota fiscal. Então você não tem o que apropriar de imposto, porque não tem IBS, CBS que vai incidir sobre o valor de folha. Mas quando você contratar mão de obra terceirizada, né, por meio de empreiteiros especializados e outros serviços que são contratados dentro de uma obra, o valor destacado na nota fiscal desses serviços especializados, obviamente, vai ser objeto de crédito por parte da incorporadora. como também toda a área de vendas, né? Imobiliária, corretagem, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Na legislação, há a previsão de crédito praticamente pleno em relação às aquisições que a empresa faz, né? O que não vai ser passível de aproveitamento de crédito são pouquíssimas exceções, são principalmente aquelas despesas consideradas despesas pessoais, né? Despesas em que a empresa paga, mas para uso pessoal do funcionário, empregado, diretor, sócio, né? Por exemplo, dá um carro para o sócio da empresa utilizar no dia a dia dele, inclusive no fim de semana, para férias, para viajar, para passear e tudo mais. A despesa decorrente da aquisição desse carro, por ser uma despesa pessoal, né, ela não vai ser passível de aproveitamento de crédito. Agora, todas as outras despesas que eu tiver, que sejam utilizadas na minha atividade empresarial, despesa de material, de mão de obra, por, obviamente, não contratada direta, aquela que venha contratada como serviço especializado, contratação de papel, de computador, de corretagem, de pagamento de software SaaS, né? Tudo que for que tenha destaque do imposto na nota fiscal de compra vai ser passível de aproveitamento de crédito, sim. E, Fernando, agora puxando agora para a CEBIC, a importância de você ali presidir na área executiva, até nesse momento, né, de negociação, articulação, sobre efetivamente a reforma tributária. Como é que estão os próximos passos? A CEBIC está acompanhando muito de perto, como acompanhou desde o início, né? Desde 2019, né? Na verdade, a reforma tributária, Fábio, ela é discutida há 30 Há 30 anos, né? anos. Desde que foi implementado o sistema atual, né? Mas ganhou um novo impulso a partir de 2019, né? Com a apresentação da emenda constitucional número 45, a proposta de emenda constitucional, né? Isso aí foi sendo discutido, tudo mais, virou a emenda constitucional 132 em 2024 e 23, não, agora estou até confundindo aqui na minha cabeça, 24, né? E agora em 25 veio a Lei Complementar 214, né? Que trabalha a apuração do IBS-CBS e também aqui trata da organização da fiscalização, né? De como a fiscalização vai atuar. E agora nós estamos no ano de regulamentação e da apuração tributária em si. E a CEBIC acompanha muito de perto. Nós temos um diálogo permanente com a Receita Federal, especialmente em relação aos procedimentos que estão sendo criados para fazer essa apuração. Estamos mostrando as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas sugestões para que possam ser, se for o caso, incorporadas na legislação de forma a atender melhor para que esse pouso, vamos dizer assim, do incorporador, do consultor, seja suave no novo modelo, né? E esperamos até, com expectativa aí até o fim do ano, que toda essa regulamentação seja publicada para que a gente já possa entrar em 2027 no novo modelo, conhecedor e ciente, com plena ciência de como a incorporadora, a construtora, a empresa que faz locação possa fazer essa gestão tributária, essa nova gestão tributária dentro desse modelo que eu, como eu falei lá no início, é revolucionário e muda o nosso modelo de negócio. Totalmente, né, Fernando? E, Fernando, e outras coisas que estão aí em debate na CEBIC, que você puder trazer para todos os nossos ouvintes, assim, que são os principais pilares ou principais alavancas que estão sendo feitas ou acompanhadas? Eu sei que são várias, né, ao mesmo tempo, mas esse desafio de presidir aí de forma executiva a CEBIC. Os nossos desafios são grandes, né, Fábio? O setor é um setor bastante complexo, bastante heterogêneo, né? A gente trata desde a pequena reforma até a grande hidrelétrica construída, a grande rodovia, empresas de todos os portes, todos os padrões. É um setor que hoje emprega ainda formalmente 2.900.000 pessoas, são 2.900.000 famílias que trabalham
ou dependem de alguma forma do setor da construção, com atuação nacional. CEBIC tem representação em todas as unidades da federação, todas as 27, né? Mas eu posso dizer para você aqui, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, assistindo, o setor tem 3 grandes pontos de atenção hoje que precisam ser endereçados de alguma forma. E na sondagem da construção que é feita junto com a CNI, na última sondagem, pela primeira vez a questão tributária foi para o topo, né, dessa preocupação. Então, a reforma tributária é um exemplo, a mudança na legislação de imposto de renda, tributação de dividendos, isso tudo é uma preocupação para o empresário da construção. Segunda preocupação é a questão da taxa de juros, que agora, inclusive, nessa conjuntura internacional que nós estamos vivendo, com aumento de preços de petróleo, com claros reflexos na economia brasileira e nos preços dos insumos, com certeza isso aí vai ter algum impacto. Estamos acompanhando muito de perto para entender como é que isso vai impactar a empresa de construção. E o terceiro ponto, Fábio, que é de grande preocupação e que a CEBIC atua fortemente, atua muito nesses dois, no terceiro não menos, que é o nosso problema de falta de mão de obra qualificada. Não só o setor da construção, a economia como um todo está passando por um problema de mão de obra qualificada e que isso impacta fortemente a produtividade das empresas, que o setor da construção ainda é um setor muito manufatureiro, né, vamos falar assim, ainda usa muita mão de obra dentro do seu processo produtivo e com essa dificuldade na atração, na obtenção de mão de obra qualificada, algumas obras podem ter alguns problemas de tempo, de qualidade, por aí mais, então a gente está atuando muito fortemente nisso aí para endereçar esse problema. Então eu posso falar desses 3 grandes temas: tributário, taxa de juros e a mão de obra, que a gente tem atuado. E os desdobramentos disso, né? Sim. Debates sobre a jornada de trabalho 6x1, a questão do aumento de custos, né? As garantias pós-obra e por aí vai. E um ponto aí que você falou muito sobre, e que eu acredito demais, que é a industrialização. Como é que você vem visualizando no país inteiro o processo de industrialização das construtoras e incorporadoras? É interessante você falar nesse ponto, Fábio, porque tem relação direta com a reforma tributária. Quando eu falei que é uma revolução, ela não é brincando. Porque esse processo de apuração de débitos e créditos que eu falei lá atrás, ele vai ser benéfico para aquelas empresas que procurarão ou que têm a intenção de industrializar os seus processos. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta assim: por que a industrialização, especialmente aquela off-site, ela ainda não emplacou, né, plenamente no setor da construção? Nós temos um mercado fortíssimo de off-site, está aí rodando e tudo mais, mas por que não é toda obra de construção que tenha processos industrializados significativos hoje? Por vários motivos, mas o principal deles é porque é caro. E por que é caro? Porque ele vem embutido com uma carga tributária muito forte. E como eu disse, o sistema atual é cumulativo, a empresa construtora incorporadora ela não toma como créditos aqueles tributos que vêm nessas aquisições do processo produtivo dos sistemas industrializados, né? Ela acaba preferindo fazendo insight dentro da sua própria obra, fazendo aquela produção lá dentro, né? Com a reforma tributária, essa realidade muda. Então haverá uma indução natural à industrialização pela reforma tributária e também pela dificuldade tecnológica de atualização da mão de obra. Isso. Da própria mão de obra. A gente acredita, inclusive, esse ano de 2026, nós estamos debatendo esse tema industrialização muito fortemente, retomando pautas que são fundamentais para o setor da construção nesse sentido, em todas as oportunidades de discussão dos nossos encontros e por aí vai. A gente tem levantado essa pauta porque achamos que dentro do futuro da construção, a industrialização é fundamental para a sobrevivência dessas empresas também. Você vê, é fundamental para a sobrevivência aqui na reforma tributária e como vai ajudar a gente na produtividade. Como você falou, precisamos que o nosso setor seja mais eficiente, né? E, Fernando, e eu acho que falar também agora do ENIC, né? Que sempre foi feito ali junto com a FEICOM, e esse ano vocês vão ter um espaço muito maior, específico para vocês. Se você quisesse convidar quem está nos ouvindo, nos assistindo, né?
Eu te agradeço aí pela oportunidade, Fábio, porque de fato o Encontro Internacional da Indústria da Construção, o nosso ENIC, está chegando na sua 101ª edição, né, o ENIC 2026, vai acontecer entre 19 e 21 de maio em São Paulo, dentro do Espaço AMB, ou seja, fora da FEICOM, né? A gente teve anos maravilhosos com a FEICOM aí nos últimos tempos aí, foi uma experiência incrível, muito importante para todos nós aí, mas a CEBIC, dentro do modelo que ela trabalha, né, em relação aos seus encontros, ela preferiu esse ano fazer separado, né, datas separadas, local separado, tanto que vai ser em maio em São Paulo, e teremos um grande encontro internacional. Foco na industrialização, foco nos nossos novos processos, teremos workshops, teremos hackathons. O nosso prêmio de inovação e sustentabilidade ele vai ser todo desenvolvido dentro do próprio ENIC, a Legal. apresentação dos candidatos, o julgamento das propostas, a entrega do próprio prêmio vai ser dentro do ENIC. Teremos parceiros importantíssimos aí, né, com quem eu estou falando aqui agora, meu amigo Fábio, Estaremos né, juntos. lá conosco, trazendo né, os seus produtos, as inovações para o mercado. Porque, Fábio, é importante falar, o ENIC tem um momento interessante, porque o ENIC, ele congrega os principais tomadores de decisão da indústria da construção brasileira, né? E do mercado imobiliário também. Eu acho que, junto com outros eventos, como o Constru Summit, grande evento importantíssimo também para o setor, o ENIC traz essa congregação de tomadores de decisão. As pessoas que, os gestores das empresas, o pessoal em C-level, os tomadores de decisão, né? É um espaço importantíssimo para atualização técnica, para entendimento de novos processos e especialmente para networking. É um momento onde as pessoas vão se encontrar, conversar, entender, discutir e fazer negócios de fato. Então, eu te agradeço essa oportunidade de poder falar do ENIC aí, porque o ENIC, de fato, é um grande momento do setor da construção brasileira e todos estão convidados aí dentro do site da CEBIC, lá tem um link para que se faça as inscrições. Lá em São Paulo teremos grandes nomes e grandes temas para o setor que serão discutidos lá em maio. E você falando sobre a importância do ENIC, eu lembro-me muito bem quando a FEICOM não tinha o ENIC, quando era na época, né? O quanto vocês levaram os C-Levels, tirou só aquele cara de suprimentos, aquele cara de compras e trouxe justamente os tomadores de decisão, gerou-se muito network. Tanto é que agora vocês vão ter um espaço específico de você, e esse tipo de negócio a gente incentiva muito nossas construtoras e incorporadoras. Cara, é importante você sair 2 dias do seu dia a dia operacional para abrir a cabeça, para trocar experiências, né? O seu colega incorporador está tendo o mesmo problema que você vai estar tendo. Então, quando a gente não tinha o Constru Summit, a gente agora, que são mais de 2.500 construtoras e incorporadoras, diuturnamente o incorporador fica, não sei se eu vou perder 2 dias, 3 dias, você não perde, você ganha. Você ganha produtividade, você ganha delegação do seu negócio. Seu negócio tem que andar sem você estar todo dia ali, né? Então, é importantíssimo esse tipo de evento, que isso faz o nosso papel principal. A gente sempre diz aqui, não é só tecnologia, não é só inovação, não é só software, não é só hardware, é mindset, né? Como a gente leva temas relevantes para discussão e debate, né, Fernando? Exatamente, Fábio, exatamente. Olha, você falou aí num ponto, até me permita pegar um gancho, Claro. né? A gente está falando de industrialização, a grande temática do ENIC é a industrialização, né? Nós teremos lá soluções muito interessantes para o empresário em relação ao tema industrialização, né? Assim, que é um espaço único para debate, né? Eu vejo eventos, você falou muito bem, como o ENIC, como o Constru Summit, como espaços para que você ganhe 2 dias e não perca 2 dias. Muito pelo contrário, eu não vou perder 2 dias no meu trabalho. Eu vou ganhar 2 dias em troca de ideias, novos conhecimentos, entendimento de novos processos de industrialização, como nós falamos aqui do ENIC, né? Então, são várias... É uma oportunidade, né? Eventos como o ENIC e o Constru Summit são oportunidades para o empresário, né? O empresário precisa ganhar esses 2 dias no ano aí, deixa os outros 363 ou 361, né, para ficar no seu negócio, porque com certeza ele vai voltar para casa
com uma cabeça, igual você falou, mindset, né? Uma cabeça aberta, diferente, com novos planos e com certeza vai ajudar no seu negócio. E, Fernando, é tão simples fazer esse tipo de evento, né? É tão tranquilo, né? A gente faz com tanto trabalho, com tanto suor, com tanto investimento pensando em vocês. Amigão, Fernando, quero agradecer demais. Queria que você deixasse uma mensagem final aí, né, de 2026, final de inovação, para todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo. A mensagem é essa, sabe, Fábio? Eu, além de primeiro agradecer o amigo aí pelo tempo, para poder conversar um pouquinho, bater um papo sobre esses temas do setor da construção que são extremamente relevantes. Agradecer a nossa audiência do CV na Prática, que ficou esse tempo conosco, está esse tempo conosco aqui, e dizer, olha, um empresário, o setor da construção está num momento de renovação muito profunda, né? A reforma tributária nos exigirá mudança de processos, são muito importantes para as empresas, então é necessário, né, a atualização de recursos humanos, recursos materiais, especialmente recursos tecnológicos, para ajudar a empresa a passar para esse novo momento sem maiores sobressaltos. E também em relação à industrialização, novos processos construtivos, novos sistemas, a industrialização off-site vai ser muito utilizada com certeza aí, e vamos aproveitar todos esses espaços que nós temos para discutir esses temas com profundidade, com relevância, como o ENIC, como o Constru Summit, justamente para que a gente possa se preparar para esse novo momento, porque um novo momento está chegando para o setor da construção. Quem estiver preparado atravessará ou entrará nesse novo momento de forma mais suave, mais tranquila, mas ao mesmo tempo mais produtiva e mais qualificada. Então é esse o recado que eu deixo, agradecendo mais uma vez ao Fábio, à CV, ao CV na Prática e todos que nos assistiram aqui até agora. Espetacular, Fernando Guedes, é isso aí. Eu acho que o nosso dia é ajudá-los, mas para isso você tem que querer estar com vontade de estruturar os seus processos, tecnologia, inovação, que na reforma tributária especificamente, que o contexto seria simplicidade, ela não simplificou para o nosso negócio, mas se você olha no contexto amplo, né, que a reforma não é apenas do mercado da construção civil, né, Fernando? É de todo um país e de toda uma complexidade tributária que sobrevivemos há muitos anos, né? Então, eu acho que ela vem com bom e nós, como formadores de opinião, temos nosso papel de replicar, multiplicar e nos adaptar. Porque sempre a gente fala aqui, Fernando Guedes, o incorporador, o empreendedor da construção civil ou qualquer empreendedor tem essa capacidade de adaptação. O problema sempre a gente vai desistir. E aí um amigo nosso chamado Zé Carlos Martins diz, e quando o problema é generalizado, é de todos nós, fica até mais fácil de juntos a gente passar, né? Então, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Você que está conosco até o final, valeu mesmo. Entre lá no nosso YouTube, compartilhe, clique, siga para outras pessoas acompanharem esse conteúdo e sugira conteúdos e pessoas para a gente entrevistar aqui no nosso podcast. Fernando, foram mais de 115 episódios já gravados junto com o nosso time. Valeu! Show!